Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como crimpar um cabo de rede, crimpar uma tomada macho, uma tomada fêmea, para que você possa remanejar, passar cabo, fazer os caralho a quatro da tua casa ou apartamento, sem ter que pagar para alguém para fazer isso. Se inscreve no canal e dá o like. Basicamente, um cabo de rede é dividido em três tipos de cabo, que são os mais comuns: Cat5, Cat5e e Cat6. Eu poderia ficar aqui falando meia hora sobre as diferenças, explicando um por um, tintim por tintim, o que eu acho que é perda de tempo, que a galera que está aqui agora assistindo o vídeo está interessada em ter algo mais direto, mais sucinto e mais prático, né? Até porque é uma série faça você mesmo. Então, vamos embora direto ao ponto. Cat5 é o cabo mais velho, que já está praticamente em desuso, não é recomendado mais utilização, e logo eu vou mostrar o porquê. Cat5e é um aprimoramento do Cat5, é amplamente utilizado, porém ainda não é o mais recomendado. O recomendado, óbvio, é o Cat6, pela sua estrutura interna, pela sua capacidade de tráfego de dados a maiores distâncias e pela sua capacidade de volume de dados trafegados por esse cabo. Está aqui uma tabelinha mostrando para vocês, de uma forma prática, as diferenças dos três tipos de cabos, beleza? Voltando ao assunto, para você crimpar o cabo, você precisa de alguns elementos. O primeiro é um alicate para crimpagem. O segundo, que não é obrigatório, mas vai facilitar, é o alicate para você desencapar o cabo. O terceiro elemento é o próprio conector de rede, ou RJ45. E caso você venha a utilizar o conector fêmea, que é uma caixinha bonitinha, esse é o conector fêmea. Esse é o cabo de rede. No meu caso aqui é um cabo Cat5e. Apresento a vocês o alicate para crimpar. E aqui eu tenho um alicate bem marotinho para desencapar cabo, que não é muito bom, não é muito útil, quebra galho, mas não é recomendado. Vamos começar a brincadeira da seguinte forma. Você vai pegar o teu cabinho, bonitinho, vai usar o teu alicate para desencapar esse cabo, dá uma rodadinha de leve, com cuidado para você não avariar os fios que tem aqui dentro. Show! Desencapamos o cabo, é esse que nós vamos ter aqui dentro. Considerando o seguinte, dentro de um cabo de rede, você possui 4 pares de fios de cobre revestidos por uma capinha de silicone. Você tem um cabinho branco com azul, azul, branco com marrom, marrom, branco com laranja, laranja, branco com verde, verde. São 4 pares que compreendem no total 8 fios. Todo cabo de rede, não importa o tipo de cabo, o modelo, todos eles precisam ter 8 fios. Podem ser pares trançados ou não. Geralmente você vai encontrar trançado, até porque quando esses fios são trançados, ajuda a diminuir as interferências e a impedância de sinal. Então, tem esse detalhe. Bom, galera, o conector fêmea que eu vou utilizar para mostrar para vocês é um Cat5e. Deu para focar. Show! Esse conector, junto do saquinho dele, vem 2 pecinhas, que são pecinhas de proteção. Já eu mostro como é que isso aqui funciona. Então vamos ao que interessa. Nós temos aqui o nosso cabinho Cat5e, o nosso conector fêmea. Esse aqui é o nosso conector macho. Galera, para você crimpar o cabo de rede, você tem alguns padrões. Eu já aviso de antemão que esses padrões não vão fazer diferença na hora de crimpar o cabo com relação ao funcionamento do mesmo. Desde que, padrão aqui que eu falo é a ordem das cores dos cabos. Desde que você utilize a mesma ordem de cores nas duas pontas do seu cabo. Beleza? Isso é importante. Porém, existem alguns padrões que são denominados padrão tipo A, padrão tipo B, que servem padronizar, é óbvio, mas que acaba que no dia a dia, trabalhando com rede, com cabeamento estruturado, você acaba se deparando com algumas situações em que o padrão, quem
confeccionar esses cabos seguindo o padrão, vai facilitar a sua manutenção posterior, o seu reparo, a sua identificação de cabos e etc. Então, por mais que o padrão não seja obrigatório, é recomendado, por uma questão de boas práticas, que você siga esses padrões para facilitar o seu próprio trabalho. Imagina o seguinte: você chegou na sua casa, você recebeu a fibra ótica da sua operadora até a tua sala. E da sua sala tem lá o modem recebendo a fibra óptica. E na maioria dos casos, hoje em dia, o modem já é um roteador e ele já tem pelo menos umas 3 ou 4 portas de rede. Mas vamos supor que você precise utilizar desse próprio roteador ou instalar um novo roteador e passar cabos de rede pela sua casa para conectar uma televisão, um computador, um notebook, etc. Aí você chega numa situação em que você precisa passar esses cabos e cada cabo segue um tipo de padrão de ordem de cores para os fios diferente. Então, qual é o problema? Você nunca vai conseguir, utilizando um testador, identificar se aquele teu cabo está com defeito ou não, ou aonde está o defeito, porque não existe um padrão para aquele cabo. Então, se não tem um padrão, você não tem como saber em qual ponta está dando o problema, se é naquele segmento de cabo que você está utilizando para testar, ou se é no próximo segmento, ou se é na tomada fêmea, ou na tomada macho, e etc. Então, cara, por boas práticas, por bom senso, sigam os padrões, que isso vai facilitar a sua vida. Então, vamos lá. Eu aqui vou fazer um exemplo de crimpagem de um cabo de rede, padrão de 5E. Lembrando que qualquer um dos 3 padrões, a forma de crimpar vai ser a mesma, só muda a qualidade, facilidade, etc. Então, o que eu vou ensinar aqui, você pode usar em qualquer tipo de cabo, beleza? Vamos lá. Eu vou seguir o padrão, a ordem, que é o padrão A, que a ordem é branco com verde, verde, branco com laranja, azul, branco com azul, laranja, branco com marrom, marrom, e o conector com a lingueta virada para baixo. Deixa eu mostrar isso e vou mostrar aqui na tela também uma imagem com a ordem do tipo A, do padrão A e do padrão B, para você não se enrolar. Então vamos ver aqui: branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Vou organizar os meus cabos. Você vai ter no final isso aqui. Lembrando, né? O conector com a linguetinha para baixo. Eu vou utilizar o meu próprio alicate para crimpagem para cortar isso aqui e manter todos os fios mais ou menos na mesma posição e com o mesmo tamanho, para facilitar na hora de encaixar isso na capinha do conector RJ45. Então eu pego aqui, ó, ajeito numa posição que fique legal, pá, cortei. Agora eu tenho uma coisa mais ou menos padronizada. Tá, não tá perfeito, mas é bom, serve para ilustrar. Conector, lembrando, a linguetinha, que é isso aqui, virada para baixo. Eu pego, começando pelo branco com verde, verde, seguindo a ordem, coloco aqui dentro. E aqui é muito importante você ter o cuidado, porque os fios precisam entrar. Já saiu todo do lugar. É uma merda. Cat5 recapitulando aqui, porque a porra saiu do lugar e não ficou legal. Botando os cabos na ordem branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Conector virado para baixo, com a linguetinha para baixo. O branco verde é o primeiro cabo da esquerda do conector, aqui onde está o meu dedo, ó. Você precisa sempre ficar atento a um aspecto aqui, que é muito importante. Seguinte, quando você encaixa os fios ali dentro, repare que no conector existem 8 hastes, 8 estruturazinhas de metal. Essas estruturas que vão fazer o contato com os fios que passam ali dentro. Então é importante que todos os fios entrem no conector e cheguem até o final, até o máximo que for possível. Ajeitei o meu conector, dei uma leve apertadinha por precaução. Aqui no alicate não tem erro, cara. Só tem um lado que essa porra vai entrar aqui. Você vai pegar o teu cabo, joga no seu conector, vai encaixar aqui, ó. Encaixou. Pega o teu alicate, aperta devagarinho com calma. Apertou, beleza. Fixou, você vai lá e confere se fixou.
Aqui que eu vou mostrar para vocês algo que é muito importante, que muito técnico acaba cometendo um erro sobre esse aspecto, que é o seguinte: repara, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Repara que no alicate existem os 8 garfinhos. Eles 8 vão estar em contato com aquelas hastes que eu comentei que estão no conector, e quando você aperta, o seu alicate ele empurra essas hastezinhas para dentro. Conseguiu visualizar? É isso. Ou seja, quando você terminar de crimpar o cabo, você vai terminar com isso aqui como resultado. Tá vendo ali os 8 fios, as 8 hastezinhas que foram empurradas pelo alicate, fazendo contato com os 8 fios. Entendeu? Claro, você vai perceber provavelmente que as minhas não estão muito bem pressionadas, né? Por conta do próprio alicate que eu tenho aqui, que é uma porcaria. E isso vai fazer muita diferença na hora de você crimpar o cabo. Uma coisa é você pegar um alicate de 15, 20 mil e outra coisa é você pegar um alicate com uma estrutura de aço que vai funcionar direitinho, tá? Isso faz diferença, óbvio. Mas de qualquer forma eu vou colocar aqui na descrição alguns modelos de alicate e os seus respectivos preços para você começar a ter uma ideia melhor de quanto você vai gastar para ter o material necessário para confeccionar seu cabo e quanto você gastaria chamando um técnico para fazer um serviço que você próprio pode fazer do jeito que você quiser, a hora que você quiser e inventando o que você quiser. Agora eu vou mostrar para vocês como crimpar pelo menos uma parte, né, de um conector fêmea. Não é o processo, você vai desencapar o seu fio, seu cabo, aí você vai pegar cada par e vai separar, porque eles vêm para você trançados. Ah, mas poxa, como é que eu vou crimpar isso aí no conector fêmea? Como é que eu vou saber a ordem, etc. Fica tranquilo, cara, porque quando você compra o conector fêmea, ele vem com a ordem em cores para facilitar. Tá vendo ali? Padrão A e padrão B de um lado. Agora, padrão A e padrão B do outro lado. Ou seja, os 8 fios, os 4 pares, nos 2 padrões. Então, se você vai fazer a conectorização desse fio, desse cabo, no conector fêmea, chega no padrão A, tu segue aquela ordem de cores que está no próprio conector. No padrão B, está ali a ordem também. Não tem erro, sacou? O que vai de fato ser importante na hora de você crimpar no conector fêmea da forma correta e sem se machucar? É o alicate que você vai usar. O tipo de alicate mais comum para ser utilizado na hora de crimpar uma tomada fêmea, um conector fêmea, é o tal do punch down, que é esse carinha aqui. Repara que o punch down possui 2 lados. Um lado é onde você vê que tem uma espécie de pontinha e o outro lado é mais quadradinho. Por que isso? Pelo seguinte, quando você vai crimpar o conector fêmea, eu não vou crimpar ele inteiro, é só para ilustrar e vocês entenderem. Eu vou botar aqui o conector, o fio laranja, tá? Então vamos lá, vou pegar meu cabinho, vou deixar organizado, separar aqui o laranja, branco, laranja, laranja, seria esses 2 primeiros aqui na minha direita. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, organizei aqui o fio, ó, branco, laranja e laranja, na posição certinha, tá vendo ali, ó, branco, laranja, laranja, show! Aí qual o lance? O punch down, ele é um alicate que ao mesmo tempo em que ele pressiona o cabo para dentro dessa basezinha do conector, ele corta o excesso que fica para fora. Por isso que você precisa ter um cuidado redobrado com esse alicate na hora de crimpar o conector fêmea. É muito comum o técnico de rede, quando está fazendo serviço em casa, ou para um cliente, ou numa empresa, etc., o cara vai crimpar essa porcaria e ele arranca um bife do dedo. Porque a base do teu conector fêmea, se você reparar, ela não é bem reta. Então, quando você começa a fazer a crimpagem, você precisa fazer força com o punch down. E quando você faz essa força, o que acontece? Às vezes o conector dá uma escapulida, o alicate escapole do seu conector, e aonde vai? No seu dedo. E vai um bife, sacou? Então, cara, muito cuidado com isso. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui na mesa. Aqui, galera, ó. É muito fácil, porém,
é uma paradinha que requer uma certa atenção. A parte pontuda para fora do seu conector, porque é ela que vai cortar o seu fio, o excesso do fio. Se você botar ela para dentro, você vai cortar o fio para dentro, então você vai ter que refazer o serviço. Então, a partezinha pontuda para fora, você posiciona no cantinho aqui, ó, e empurra. Aí você vai, de acordo com o alicate, com a qualidade do alicate, pronto, ó, tá vendo? Tirei aqui o excesso. Vou fazer aqui com o branco com laranja também para vocês visualizarem melhor. Mesma coisa, ó. Ó, esse já não cortou tão bem. Então eu volto lá com o alicate. E vamos lá. Agora foi. Pronto. Consegue ver direitinho? Pronto, os 2 fios estão conectados. E você vai repetir esse processo para os 8 fios. Você repete o processo para todos os fios, que aí no final você vai ter todos eles conectados. Aí você vai pegar a basezinha que veio junto com o seu conector fêmea, vai ver a posição e vai conectar ela aqui, ó. Que isso aqui é uma capinha de proteção. No fim das contas, o seu serviço vai ser finalizado e você vai ter um conector fêmea conectorizado com a capinha de proteção, tudo bonitinho, tá vendo? Basicamente é isso. Conectada a sua fêmea, você pega lá o seu cabo que você preparou, no meu caso é o mesmo aqui, é só para ilustrar, e você conecta. Pronto. Essa merdinha aqui, gente, isso aqui você corta fora, tá? Eu não tirei porque eu tô só ilustrando para vocês. Fez isso, fechou. Você acabou de aprender a conectorizar uma tomada fêmea de rede e uma tomada macho de rede. Pronto. 90% do caminho está andado. Agora você precisa aferir se aquilo que você fez está funcionando, se você fez correto e se o teu alicate está prestando e se você conseguiu fazer um produto final, no caso o seu cabo de rede, com qualidade e funcional. Para isso, você vai utilizar um kit de ferramentas chamado localizador e testador de cabos. O localizador é essa paradinha que parece um termômetro. Repara que ele tem um botãozinho, mas aqui para a minha esquerda, que é o botão para ligar, né? E lá embaixo, na minha direita, você tem as bolinhas com uma numeração de 1 a 8, que cada número representa um fio conectado no seu conector RJ45 ou no seu conector fêmea. Beleza? Show! Tá entendendo? E esse aqui é o alicate chamado testador de cabos. Esse carinha bonitinho que tem a mesma numeração com as bolinhas, o botãozinho para fazer o scan, o botãozinho na parte central que é ele desligado e a parte de baixo que é para teste. Isso aqui funciona da seguinte forma. Você pega o seu cabo, conecta aqui uma ponta e a segunda ponta no teu localizador para ele emitir pulso elétrico entre um e outro, trafegando pelos 8 fios. Cada pulso elétrico enviado pelo teu testador que chegar no teu receptor, no teu localizador, a bolinha vai acender. Então, se os 8 fios estiverem ok, as 8 bolinhas vão acender. E importante, tem que acender na ordem, de 1 a 8. Se durante o seu teste as bolinhas pularem a ordem em um lado e no outro lado fizer com outra ordem, tem algo errado. Significa muito provavelmente que na hora de crepar o seu cabo, você na hora de encaixar os fios do seu cabo de rede dentro do conector, um fio pode ter pulado e mudado de lugar com o outro, o que é muito comum acontecer, valeu? Então, se isso acontecer, a única solução é você cortar o teu conector fora e refazer aquela ponta. Não tem jeito. Mas é fácil, é simples. Vocês viram aqui agora como é que faz a confecção de um cabo. Basicamente é isso. Eu vou pegar um cabo pronto e funcionando para fazer uma demonstração do testador. Galera, eu não consegui encontrar um cabo, então eu terminei de confeccionar aquele que eu estava fazendo para vocês, para a gente poder fazer um teste. Para poder saber se o cabo que você fez está ok, tu vai pegar uma ponta, vai conectar no seu testador, a outra ponta no seu localizador, e aqui no teu aparelho você tem a opção Scan, desligado, e Teste. No meu caso eu vou mudar para a posição Teste. Quando eu fizer isso, ele vai acender as 8 bolinhas e a gente vai ver isso funcionando.
Então, deixa eu botar aqui para vocês poderem ver a parada funcionando. Botei em teste. Aqui no testador, você aperta a bolinha branca para ele fazer o teste mais rápido, tá vendo? Show de bola! Acabamos de confeccionar um cabo 100% funcional. Tá aqui. Esse cabo, por ser um cabo pequeno, né, nós apelidamos isso de Fat Cord, cordão de passagem, ou o nome que você quiser inventar. Esse tipo de Fat Cord é muito utilizado quando você monta uma infraestrutura de rede e nessa infraestrutura você utiliza um material, uma peça chamada Path Panel. É um painel de passagem, que é o seguinte, é tudo uma questão de organização, né? Se na tua empresa, sei lá, naquele andar possuem 50 computadores, 50 pontos de rede, ou seja, 50 cabos de rede vão estar passando por algum lugar naquele andar, da sala das salas onde estão os equipamentos, até o local que vai ser o teu rack de rede, onde vão estar conectados os seus switches de rede. E para que o cabo não se conecte direto no switch, a gente utiliza o Path Panel, que é para uma questão de facilitar a manutenção, identificação dos cabos e organização do seu rack. Senão vira uma zona, vira um emaranhado de fios absurdo. Então a gente faz o seguinte, o cabo que está vindo lá da sala, onde tem o computador, ele vai chegar no seu rack. No rack, na parte de trás do Path Panel, tem alguns que você tem que crimpar o cabo direto no Path Panel, em cada posição, né, para cada porta. E tem alguns que é somente uma estrutura onde você encaixa a tomada fêmea. Então não importa, você no fim das contas vai ter que conectorizar os 8 fios de cada cabo naquele Path Panel. E do Path Panel, na parte frontal, vai ter uma tomadinha fêmea para você conectar o seu cabo, que no caso aqui é o nosso Path Cord. Então, uma porta do Path Cord vai ali naquela porta que está recebendo um cabo de rede de um ponto de rede que está indo para algum computador, e a outra porta desse teu Path Cord vai para uma porta no switch. Pronto, você acabou de conectorizar a sua rede. Cara, com isso aqui, sabendo conectorizar um RJ45 e uma tomada fêmea, o céu agora é o limite para você, sacou? Imagina o seguinte, na sua casa tem parede passando fiação elétrica. Você não vai passar cabo de rede junto com a fiação elétrica, porque você vai ter interferência de sinal. Isso não é legal. Fora que a manutenção se torna mais difícil, porque ali passa fio elétrico, então dentro do conduíte, dependendo da quantidade de cabos que passem ali, vai ficar mais apertado. Então não faça isso, sacou? Se você não puder rasgar a parede e passar um conduíte novo, bota uma canaleta bonitinha, branquinha externa, ou até um cano de PVC que é mais barato, e você pinta ele, faz uma estrutura mais moderna e fica uma coisa aparente e mais agradável. A tua criatividade é o limite, o céu é o limite para você. Mas, tendo a noção de como crimpar esses cabos, de como confeccionar o que você precisa para ter a estrutura de rede da sua casa, o resto agora é imaginação, é botar a mão na massa, sonhar, vislumbrar, visualizar as coisas e fazer, e tentar fazer, que no fim vai dar certo. Agora sim. Valeu, galera. Até a próxima.